Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos o estudo deste sábado. Como vocês devem ter visto no pequeno vídeo que eu mandei para vocês, eu mandei a parte das bem-aventuranças. E logo após as bem-aventuranças, Jesus falou com seus discípulos sobre eles serem o sal da terra e a luz do mundo, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Então ele disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Esse texto, como eu disse, ele está posicionado logo após as bem-aventuranças, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo, daqueles que estavam caídos e desanimados, ele se dirige aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir com os seus colaboradores diretos. Todos os discípulos já vinham sendo encaminhados. E esse foi um momento em que Jesus aproveitou para reforçar a mensagem que ele vinha trazendo. É certo lembrarmos que Jesus, quando falava ao povo, ele sempre falava em forma de parábolas. Com que objetivo? Como nós já vimos, para esclarecer a mensagem, para poder transmitir a mensagem de uma maneira em que as pessoas naquela época pudessem entender. Ele deixou para nós uma frase importante que ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Mas ele disse também que ele deixou aquela mensagem, pois naquela época os irmãos não tinham ainda a condição moral e intelectual e espiritual para entender toda a verdade que ele tinha que nos deixar. Então, por isso ele falava em parábolas, para que a gente pudesse ter a condição de entender. Depois disso, séculos e séculos e séculos se passaram e a mensagem foi repetida e, de certa forma, gravada na mente das pessoas que a conheciam. E ele então enviou aquilo que ele prometeu, o Consolador prometido. Então, aquilo que não pôde ser dito naquela época, naquele momento, porque as pessoas não teriam condição de entender, veio já no finalzinho do século XIX, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, a partir dos ensinamentos e das mensagens que os espíritos deixaram com ele. É lógico que nós sabemos que nem tudo pode ser dito quando Jesus esteve aqui, e nem tudo também pode ser dito quando Kardec codificou a doutrina, até porque o mundo evoluiu muito. Então, muitas coisas que existem hoje, inúmeras coisas que existem hoje, não existiam naquela época. E então os espíritos não teriam nem como explicar para Kardec determinadas coisas, porque não haveria vocabulário para explicar e nem fontes de comparação para que ele pudesse entender na hora de codificar. Então, é muito importante que a gente esteja sempre buscando se aprimorar, sempre buscando estudar, lendo e relendo o Evangelho, lendo e relendo a codificação espírita, para que a gente possa interiorizar, entender e buscar novos conhecimentos e novas formas de entendimento daquilo que está sendo dito, que foi dito tanto por Jesus quanto os espíritos disseram durante a codificação. Então, a primeira parte é: vós sois o sal da terra. O sal, ele é um condimento muito importante, né, na hora de nós prepararmos o alimento. Então, na condição de condimento, o sal, ele deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado, né, para não tornar a alimentação insípida ou salgada. O sal, ele simboliza o equilíbrio das emoções, o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos com segurança, para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada. E a gente sabe, né? O sal, ele tem que ter um equilíbrio. A comida sem sal fica insossa, sem graça. A comida salgada é insuportável, além de fazer mal para a saúde. Ninguém consegue comer, né? Então, para que a nossa vida na Terra tenha uma validade real, a gente precisa ser sal. A gente precisa ser o sal da Terra. A gente precisa ter a medida exata no equilíbrio das emoções e dos valores. Se tiver de menos, fica ruim. E se tiver de mais, às vezes a gente pode extrapolar e, ao invés de distribuir de forma adequada esse conhecimento e esses valores, a gente pode acabar pegando uma certa arrogância e querendo mostrar para os outros que nós temos valores demais ou a mais que eles. E a intenção da mensagem não é essa. Ora, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal for destituído de seu componente ativo, ele torna-se insosso, torna-se sem sabor. Se os discípulos de Cristo são o sal da terra, não devem tornar-se insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores
que os afastam da vivência do Evangelho. Então, se a gente sabe que os discípulos de Jesus, e todos nós hoje o somos, porque conhecemos a sua mensagem, né? E estamos dentro de uma casa religiosa com a intenção de sermos discípulos dele, de aprendermos, de entendermos sua mensagem e de a praticarmos, né? Porque o verdadeiro espírita se conhece por suas obras. Então nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos ter o equilíbrio e buscarmos não ser corruptíveis ou contaminados por essas influências. É lógico que vivendo no mundo como nós vivemos, isso é difícil. Mas é uma tarefa que tem que ser treinada no dia a dia. Um sabor de vida que a gente tem que buscar no nosso cotidiano. Depois Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Essa afirmativa evidencia a proposta educacional, a própria evolução dos seres e o caminho, é o caminho, né, que vai das trevas para a luz. Para nós buscarmos a luz e para nós sermos luz, nós temos que buscar nos iluminar, acender a nossa luz para que o mundo a veja. E para que possamos acender a nossa luz, para que possamos ser luz do mundo, precisamos, antes de tudo, mudança de hábitos, mudança de comportamento e nos iluminar. E como é que podemos nos iluminar? Através da educação, através do estudo. Como eu disse anteriormente, nada é estático, nenhuma verdade é definitiva, porque a verdade apresentada ela é relativa à época em que ela está sendo apresentada e à condição espiritual, intelectual, moral das pessoas que recebem essa mensagem. Então, de tempos em tempos, é óbvio, como nós vimos na Antiguidade inúmeros profetas, depois veio Jesus e depois veio a codificação, né? O Consolador. Hoje, já 2 séculos quase depois, nós vemos que precisamos continuar estudando, porque novas descobertas são feitas, até mesmo de escritos antigos. Então a gente tem que estar sempre buscando se informar, lendo, buscando obras edificantes que nos tragam conhecimento, que nos façam nos iluminar por dentro, conhecendo mais a fundo a verdade que o Cristo queria trazer para nós, que ele trouxe para nós de uma forma mais singela e mais simples, mas que com o passar dos anos temos a obrigação de buscar o conhecimento. E quando buscamos o conhecimento, quando aprendemos, quando buscamos nos elevar, nós estamos nos iluminando. E quem se ilumina consegue transportar isso para outras pessoas, consegue ser luz no mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. E como diz lá no Evangelho, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. À medida que a gente se eleva, que a gente eleva o nosso padrão moral, que a gente eleva o nosso padrão intelectual, isso se torna visível para as outras pessoas. Então não tem como você esconder aquilo que você está realizando consigo mesmo. Não dá para esconder uma cidade edificada num monte. Então, a partir do momento que você tem essa condição, o que te resta fazer a seguir é iluminar os outros, é dividir, é compartilhar esse conhecimento que você adquire e que adquiriu ao longo dos anos. Não se acende a candeia
e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. O alqueire, naquela época, era uma espécie de cesto que era colocado ao lado dos animais para se carregar grãos ou outras coisas, né? E o velador é uma espécie de castiçal onde se colocava a candeia ou a vela para poder iluminar. Então, o que ele diz é que você não acende uma vela e coloca ela debaixo de um vaso, porque não há propósito, né? Se você acende uma vela, a intenção é iluminar o ambiente. E se você acende a vela, mas a coloca debaixo de um vaso, você vai estar bloqueando essa luz e ninguém vai conseguir vê-la ou percebê-la. Então, quando você acende uma luz, você tem que colocá-la num lugar para que todos vejam e para que todos possam se beneficiar dessa luz. Então não adianta também você buscar o conhecimento, você buscar se iluminar por dentro, se você pegar todo esse conhecimento que você adquiriu e esconder, e deixar guardado, preso em algum lugar. Quando você se ilumina, quando você aprende através da instrução, você tem que colocar esse conhecimento para fora. Você tem que deixá-lo exposto para que outras pessoas, a partir do momento que você compartilha aquilo que você aprendeu, também possam se beneficiar desta luz. Se elas não conseguiram atingir esse nível de iluminação, vamos dizer assim, que você atingiu, é necessário que você compartilhe aquilo que você tem, que você ilumine os outros através do seu conhecimento. Isso é ser luz. A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capazes de nos transformar para melhor. Porque, lógico, a partir do momento que a gente aprende, que a gente entende a mensagem e que a gente aprende, a gente automaticamente se transforma. A gente automaticamente se torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? Então isso é visível. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou por interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. Então, quando nos iluminamos, nós temos a obrigação moral de jogar essa luz, de dividir esse conhecimento, de auxiliar outras pessoas a aprenderem. Se elas não tiverem o mesmo acesso que a gente tem a conhecimento, a informação, é nossa obrigação dividir com elas, para poder também iluminá-las. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O vocábulo resplandeça, ele possui uma significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e será aceito por alguém. Então nós temos que resplandecer, nós temos que deixar essa luz transparecer e dividi-la, sempre compartilhar aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de elevação para com os irmãos. E de acordo com o livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, que diz: e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos receber isso que fizemos. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Então, o que nós precisamos fazer? Lembrando das parábolas, vamos lá falar da parábola dos talentos, que os irmãos devem se lembrar.
que pessoas diferentes receberam talentos diferentes. E aquele que recebeu um só talento, o enterrou. Nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo. E o Pai a todos nós deu inúmeros talentos. Inúmeros. São bênçãos que nós deveríamos agradecer toda manhã ao acordarmos. Agradecer a Ele por todas as bênçãos que temos em nossa vida, que são os talentos que recebemos. O dom da inteligência, o dom da fala, o dom de podermos enxergar e tantos inúmeros outros dons que temos. Deveríamos agradecer ao Pai por esses dons. E o que precisamos fazer é não fazer com o que aquele que recebeu um só fez, enterrá-los. É nosso dever cristão, é nosso dever como filhos de Deus, utilizarmos os talentos que o Pai nos deu para nos aprimorar, para melhorarmos, porque é para isso que nós estamos aqui, na Terra. É para melhorarmos como pessoas, evoluirmos como espíritos e para amarmos os nossos irmãos em humanidade. Então, que Jesus nos abençoe, irmãos, nessa noite e que nos ajude a todos a entender que somos filhos amados do Pai, que recebemos dele inúmeras ferramentas de aperfeiçoamento e que nós devemos usar essas ferramentas que nós recebemos para sermos luz no mundo e sal na terra. Que a gente possa melhorar, que a gente possa aprender e que a gente possa compartilhar tudo aquilo que nós recebemos com os irmãos. E só assim o mundo será um mundo melhor. Estamos caminhando nesse processo. E esse momento agora de transição é um momento mais do que urgente para que aprendamos, para que cresçamos, para que melhoremos e para que a gente possa, depois da nossa passagem, tornar o mundo ainda um lugar um pouco melhor. E graças a Deus.
Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, pelas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Agradecer pelas bênçãos de nossas famílias, por nossa saúde, por nossa fé. E viemos pedir, Senhor, ao Senhor e à nossa querida Virgem Mãe, nossa Mãe amada, que vocês estejam com todos nós, que a nossa divina proteção possa nos amparar nesse momento que atravessamos, de incertezas, de medo, e que algumas pessoas deixam sua fé fraquejar. Auxilia-nos a mantermos a nossa fé, a acreditarmos que estamos num momento de transformação para um mundo melhor. Protejam-nos, abençoem-nos. Abençoem aquelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais para cuidar dos irmãos que estão doentes. Abençoe e conforte, Senhor, as famílias dos irmãos que estão desencarnando neste momento. Que a espiritualidade maior possa também receber esses irmãos que estão desencarnando. E que a humanidade entenda que isso é um processo, que foi um processo necessário e que era previsto. Mas que a nossa fé, a nossa boa vontade, o nosso amor ao próximo, o nosso sentido de fraternidade, amparando e auxiliando os irmãos, é que vai nos ajudar a passar por esse momento. E veremos então, Senhor, com a sua bênção, o início de um mundo melhor para todos nós. Que assim seja.